Dia, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, como de costume. Quem aqui gosta de receber uma boa notícia? Todo mundo gosta de receber uma boa notícia, né? Quando a gente fala, eu tenho uma notícia para te dar. A pessoa fala, mas eu tenho uma notícia boa e uma má. Ninguém gosta da notícia má. Todo mundo quer a notícia boa, né? E se você parar para pensar na sua vida hoje, qual é a notícia boa que você está esperando? Você está esperando para receber uma notícia boa, algo que vai ser agradável para você na sua vida hoje? Para a gente pensar um pouco, nós falamos bastante, desgastadamente acerca do amor, acerca do grande mandamento que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. Falamos por longas semanas, nos desgastamos com tudo isso, tudo que dá para falar de amor, nós falamos, nós pensamos, nós choramos, nós oramos, entregamos ao Senhor. Porque o amor é um dos pilares que sustenta a igreja. Quando Jesus fala que este é o grande mandamento, é porque ele é o mais importante. Aquele que pratica o amor, aquele que ama, ele pratica toda a lei. Toda a lei. Então, dentro da igreja, nós temos dois pilares. Eu vou falar bastante isso. E nós falamos do primeiro, que é o grande mandamento. O grande mandamento é um dos pilares que sustenta a vida da igreja. E o segundo pilar que sustenta a vida da igreja, esse grande pilar, é a grande comissão. A grande comissão. Se por um lado nós temos um fundamento da igreja, onde nós somos chamados a amar a Deus e a amar as pessoas, por outro lado, existe um outro pilar da igreja, que é a grande comissão, onde nós somos chamados a fazer discípulos. Nós somos chamados e enviados por Jesus para que nós possamos compartilhar dessa boa notícia, das boas novas de salvação, de vida eterna, de perdão de pecados, de libertação da força das trevas, pelo nome de Jesus, o Filho amado do nosso Deus. Grande comissão. Hoje nós vamos começar também uma série talvez desgastante acerca da grande comissão, porque este também é um dos pilares da igreja. E quando eu falo igreja, não é da Igreja Metodista Livre. A Igreja Metodista Livre, como instituição, ela tem alguns princípios, tem algumas normas que regem o nosso estilo de vida, a nossa forma de ser e fazer igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as orientações do nosso Senhor Jesus acerca da vida que nós levamos como discípulos, que é ser e fazer discípulos. Somos chamados para ser e para fazer discípulos. Dito isso, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16. Nós vamos ler até o versículo 20. Olha só o que diz o texto.
Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O contexto, o pano de fundo da passagem que nós lemos, o cenário onde Jesus tem essa conversa com os 11. Por que os 11? Porque Judas, infelizmente, bateu as botas. Judas havia traído Jesus, ele havia entregado a Cristo pelas moedinhas de prata, e após ele entender que ele havia feito algo de perverso, muito ruim, ele se enforcou. Ele acabou tirando a sua própria vida, ele desistiu de viver. Então, sobraram 11. E esses 11 estavam ali reunidos com Jesus no monte. E aí, Jesus vem e começa a dar suas últimas palavras de consolo, de encorajamento, de força, o senso da missão, que agora é a incumbência dos apóstolos e de todos os discípulos de Jesus, aqueles que haveriam de crer. Jesus deixa estabelecido o propósito da igreja aqui na terra. No momento onde todos contemplaram a majestade, a glória, o poder de Jesus, e eles pensaram: agora vai. E Jesus falou: agora não vai, agora vai vocês. Jesus falou: agora nós vamos começar o caldo grosso, agora nós vamos começar um negócio, fazer um negócio acontecer. E aí o discípulo: beleza, vamos lá, Jesus. Jesus fala: não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora vocês vão fazer a parte de vocês. E eles: como assim? Como assim? Como que a gente vai fazer as coisas sem o Senhor? E aí Jesus fala: bom, foi para isso que eu vim, e agora eu vou capacitar vocês. Eu já ensinei vocês, eu caminhei com vocês, eu instruí vocês, eu ensinei vocês, e agora vocês podem semear. Agora vocês podem multiplicar, agora vocês podem se espalhar. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? É interessante pensar no texto e é interessante pensar no período da nossa igreja hoje. Oscar e Agil deixaram seus aposentos, a sua parentela e o seu lar para irem para um lugar onde Deus mostraria e os abençoaria e faria deles grande bênção na vida de pessoas, onde eles se dedicaram por exatos 15 anos. 15 anos, semeando o evangelho, cuidando de pessoas, estabelecendo o reino de Deus aqui na cidade de Pedro Juan Cabalheiro. 15 anos. E chegou o momento onde Deus disse e eles decidiram que é tempo de parar. É tempo não de parar no sentido de vou acabar com a vida, mas o tempo do ministério, há tempo para todas as coisas. E o tempo de deixar a cidade de Pedro Juan e voltar para o lar deles é chegado. E quantas pessoas não passaram por eles? Quantas pessoas não receberam orações? Quantas pessoas não receberam palavras de sabedoria, de conselho? Quantas pessoas não foram visitadas? Quantas pessoas não foram evangelizadas? Quantas pessoas não estiveram ali sendo ensinados por eles? E chega um momento onde eles falam: agora eu não estarei mais. É certo que hoje tem o WhatsApp, hoje tem o Instagram, hoje tem os meios aí de comunicação que facilita apesar da distância. Mas é curioso pensar no cenário onde Jesus ele se despede dos discípulos, envia os discípulos e fala: eu não estarei, mas eu estarei. Eu não estarei, mas estarei. E aí, Jesus estabelece o que nós chamamos de grande comissão. Grande comissão. Eu gostaria
que vocês se atentassem a um detalhe muito importante do texto, onde está dizendo lá no versículo 17, olha só, quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Eu vou perguntar para você, você já duvidou? Você já pensou que a sua fé está balançando? A sua fé não está firme? Você já deixou de acreditar, de crer e de confiar em algum momento da sua vida? Pois bem, os discípulos estavam em uma crise de fé. Os discípulos estavam numa crise de fé muito grande, porque o mestre deles havia sido morto. Mas ele prometeu que ele ressuscitaria, que ele voltaria para eles. E aí eles estão diante de uma dúvida. Será? Será que é ele? Será que nós vamos? Será que a gente permanece? Será que a gente vence? Será que a gente vai? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Eles estavam em dúvida. Eles estavam em crise de fé. Guarda essa informação. Crise de fé. Primeira coisa que eu gostaria de falar acerca da grande comissão, começando, né, primeira divisão dessa mensagem, é o motivo da missão. O motivo da missão. Versículo 18. Leia comigo novamente o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Presta atenção numa coisa. A comissão que Jesus deixa aos discípulos se inicia. O texto começa dizendo que Jesus se aproximou. Se aproximou. Jesus tem uma relação de intimidade com os seus. Jesus caminhou com os discípulos, com os apóstolos, Jesus esteve próximo deles, Jesus teve esse relacionamento com os seus discípulos. Não somente foi uma relação de autoridade, não somente foi uma ordenança, não somente foi uma questão de um mestre estar mandando, mas Jesus se aproximou dos seus discípulos, ele estava perto. Jesus estava junto o tempo todo. É curioso pensar que a grande motivação da nossa comissão, da nossa missão aqui na Terra, primeiramente se estabelece no relacionamento com o nosso Mestre, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de Bíblia, quando fala de igreja, quando fala de discipulado, quando fala de qualquer coisa que remete às escrituras, o que que você pensa? Ah, eu vou ter que parar de fazer isso. Ah, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Ah, porque eu vou ter que abandonar meus vícios. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque isso é certo, porque aquilo é errado. Qual é a sua motivação para tudo isso? Se a sua motivação é querer acertar tudo, é querer fazer o certo e evitar o errado, então a sua motivação está muito equivocada. A sua motivação não está centrada naquilo que é a mensagem do Evangelho. A nossa motivação deve ser o nosso relacionamento íntimo e próximo com o Senhor Jesus Cristo. Não uma relação de medo, é uma relação de proximidade, de intimidade, de amizade. Jesus está conosco o tempo todo. E há também uma coisa muito interessante. Você pode se perguntar, mas por que eu devo evangelizar? Por que eu devo obedecer? Ou por que eu devo fazer essas coisas que o Assar está dizendo aqui? Sabe por quê? Além do relacionamento, existe uma coisa muito clara, muito explícita no texto, que é uma ordem.
É uma ordem. Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, que foi dado toda a autoridade nos céus e na terra sobre ele, sobre ele. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, ou qualquer outro dos evangelhos, nós percebemos que há uma revelação gradual, uma revelação progressiva acerca da autoridade de Cristo. No primeiro momento, Cristo, ele tem autoridade para curar as pessoas. Em algum momento, ele tem autoridade para expulsar demônios. E aí, à medida que o texto progride, à medida que o texto avança, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Percebam que na Bíblia não existe uma revelação assim, ó, por completo de uma vez por todas. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não tem histórias aleatórias, por mais que pareça, né? As histórias do Velho Testamento, os contos ali, as narrativas que vão apresentar para nós como é que foi o passado do povo de Deus, não são histórias isoladas e que não fazem sentido, mas é uma revelação gradual acerca da pessoa de Deus. É uma revelação progressiva, que progride, que gradualmente se revela quem é o Deus das Escrituras. E aqui, neste momento onde Jesus morre, ressuscita, está diante dos seus discípulos comissionando, ele diz: toda autoridade me foi dada. Dada por quem? Pelo Pai. Aquele que criou, aquele que formou, aquele que pensou, aquele que enviou seu filho, este que está sobre tudo e sobre todos, governando, reinando, determinando, este dá autoridade ao seu filho. E esta autoridade que Jesus recebe e ele entrega aos discípulos é sobre a permissão de poder usar e exercer do seu poder. Poder. Poder para quê? Nós vamos chegar lá. Do porquê nós exercemos e usamos o poder do nome de Jesus. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Você pode pensar. Para que tudo isso? Por que eu faço? Por que eu devo falar para as pessoas? Por que eu devo me comportar diferente das pessoas do mundo? Por que eu preciso, né, testemunhar, ser diferente? Por quê? Vamos imaginar que Deus, imaginar não, que não é uma imaginação, traga na sua mente a imagem de um Deus criador. Tragam à memória esse Deus que ele ordena na criação. Ele ordenou que caísse o dilúvio lá quando Noé constrói a arca. Ele ordenou que caísse as águas sobre o firmamento durante 40 dias e 40 noites. Ele mandou e a água obedeceu. Esse mesmo Deus também ordenou as águas do Mar Vermelho quando Moisés está resgatando o povo da escravidão do Egito. Este Deus ordena que as águas se separem para que o povo de Israel atravessem sobre o mar em terra seca, e estas águas obedecem. Nós temos um Deus que falou para um animal, falou para uma mula, conversa com Balaão, fala para ele parar. E a mula obedece e fala com o homem. A criação obedece ao senhorio do Deus Pai. Toda a criação está sujeita à sua autoridade. Se as águas, se os ventos, se o planeta e o sistema solar, se os animais obedecem a Deus, por que nós, seres humanos, não obedecemos? Jesus está dizendo que toda autoridade foi dada a ele. Esta é a nossa motivação. Por quê? Jesus teve autoridade
Autoridade essa onde ele curou pessoas, ele expulsou demônios, ele pregou o evangelho, ele anunciou as boas novas de salvação, ele chamou os pecadores ao arrependimento, ele teve relacionamento com as pessoas, ele ressuscitou mortos e ele venceu a morte. Nós estamos falando desta autoridade. Muitas vezes, eu e você, nós temos medo. Nós temos medo de mostrar quem nós somos. Nós temos medo de ser diferente. Nós temos medo de falar, de testemunhar que um dia nós nos arrependemos e Jesus nos perdoou. Nós temos vergonha de falar para as pessoas que hoje estamos frequentando uma igreja para aprender sobre Deus, para ler as Escrituras, para aprender sobre a Bíblia. Temos vergonha. Temos medo. Lembrem do que eu falei no começo. Os discípulos estavam em crise de fé. Mas Jesus está dizendo: toda autoridade está sobre mim. Toda. Você não precisa ter medo. Talvez você esteja inseguro. Talvez você não goste muito dessa ideia porque você não tem conhecimento o suficiente acerca da Bíblia para você conversar com as pessoas. Talvez você não tenha a capacidade de se comunicar de uma forma clara com as pessoas. Você tem medo. Mas o grande problema é que o medo, a insegurança, a suposta falta de conhecimento ou a dificuldade de falar, isso faz com que a grande comissão que Jesus nos deixou se torne uma grande omissão. Você omite, você deixa de testemunhar, você deixa de falar, você deixa de orar pela pessoa que precisa. Você omite aquilo que Jesus ordenou com que você faça. Faça, por medo. Por medo. E aí a gente inventa desculpas. Inventa desculpas para a nossa grande omissão. Lembre-se sempre. Lembre-se sempre e nunca se esqueça disso. A autoridade de quem nos chama é a autoridade que nos envia e que nos capacita. Essa autoridade, mais uma vez, eu vou insistir, perdoou pecados, curou pessoas, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Essa autoridade te salvou. Essa autoridade te salvou. E essa mesma autoridade nos comissiona para fazermos a obra que Jesus nos deixou. Você não precisa confiar nas suas capacidades. Você não precisa confiar no seu conhecimento. Você não precisa confiar na quantidade de palavras que você expressa nas suas orações. Você não precisa, sabe por quê? Porque é a autoridade que foi dada a Cristo é que vai fluir com seu poder para que essa comissão seja concretizada. É o Espírito Santo de Deus que se manifesta quando nós simplesmente fazemos a nossa parte, quando nós abrimos a nossa boca, quando a gente tem a ousadia de orar, quando a gente simplesmente vai visitar, quando a gente simplesmente para ouvir uma pessoa, na hora é o Espírito Santo que dá aquela palavra que ela precisa, porque não é você, você não é Deus, você não é Jesus, você não é o Senhor da obra, Ele é. Você não precisa se apegar naquilo que você tem de bagagem. Você somente precisa confiar no poder daquele que te enviou. E mais, não é somente no seu poder, é na sua intimidade, no seu relacionamento. Seu relacionamento. Outro dia, eu fui no hospital junto com o Oscar. O Oscar é testemunha, gente. Eu fui no hospital visitar a Kyoko-san, a Kyoko Oishi. Ela teve problemas no coração, se não me engano, um princípio de infarto. Ela passou maus bocados, ficou internada por um tempo.
saiu do hospital, ficou internado de novo, aí não sei se vai passar pelo cateterismo, alguma coisa assim, né, que mexe lá nos negócios do coração, eu não sou médico, não entendo muito. E aí nós fomos visitá-la, e ela estava assim, estava preocupada, um pouco agitada e dizendo, né, não sei o que vai acontecer, os médicos falaram que eu melhorei, e agora estão querendo me liberar, e aquela coisa toda, e não sei o que vai acontecer, preocupada. E ficamos ouvindo. E, gente, vocês sabem que eu não sei falar japonês direito. Todo mundo fala, não, você fala, você fala. Gente, eu não falo. Eu entendo algumas coisas, eu perco algumas palavras, eu não consigo usar as palavras certas, eu preciso pensar muito para falar em japonês. Eu perdi, infelizmente, a habilidade depois que a minha avó faleceu, porque eu não tinha mais com quem conversar em japonês. E aí eu tento arranhar. Aí algumas coisas que a Kyoko-san falou para mim, eu não entendi. Eu ia fazendo as conexões do contexto e aí eu me comunicava com ela. Mas para mim é uma dificuldade enorme. E aqui também tem um negócio. Quando, depois de conversar muito, o Oscar falou: vamos ler o Salmo, junto com ela. Eu falei: tá bom. Só que eu não trouxe uma Bíblia em japonês. A gente estava sem Bíblia em japonês. A gente não pensou nesse detalhe. E eu falei: meu Deus, e agora? Aí, sabe quem me salvou na hora? Foi a inteligência artificial. Eu abri o meu celular, eu abri a inteligência artificial e coloquei o salmo lá e pedi pro IA me dar o salmo em japonês. Aí o IA traduziu para mim, eu falei, beleza, Oscar, temos salmo em japonês aqui. Vamos falar esse negócio agora. Aí, gente, olha, só para quem sabe, aqui tá a Sumi, aqui tá a Yukari, Clara tá aqui, tá Tadashi também. Gente, a Bíblia no japonês é muito difícil. Não é igual você ler uma história tipo do Momotaro, não é igual você ler os Três Porquinhos em japonês. É muito difícil, os termos são muito complicados. Não é termo que você usa no seu dia a dia, ou na escola, ou no jornal, você não ouve esses termos. Eu já assisti jornal japonês, hein? Aí eu comecei a ler. Gente, eu fiz uma leitura horrível, péssima, travada, gaguejando, eu não conseguia falar. E eu li tudo ruim, péssimo. Acho que uma criança ia ler muito melhor do que eu. E eu pensei, meu Deus, todo esse esforço à toa, todo esse esforço jogado no lixo não adiantou de nada. Porque acho que ela não entendeu nada, porque eu li tudo errado. Tudo errado. Aí terminando de ler, eu pedi desculpa para ela. Falei, olha, me desculpa, eu não consigo ler direito esse negócio aqui. Ela falou, Daijobu, não se preocupe. Enquanto você estava lendo, eu senti paz na minha alma. Eu fiquei tipo assim. Gente, o simples fato de abrir um salmo e fazer uma leitura mal feita, que até uma criança ia ler melhor, essa autoridade que nós estamos falando aqui se manifestou ali e trouxe uma paz que excede todo entendimento no coração de alguém que estava necessitada. É só abrir e ler. Porque o poder está na palavra, o poder não está na minha eloquência, o poder não está nas coisas que eu já sei, que eu já aprendi. O poder não está na oração que você faz, o poder está no nome de Jesus. Mas não, a gente pensa, eu preciso aprender mais, eu preciso não sei o que mais, eu preciso não sei o que. E a gente não faz nada para aprender mais, a gente não faz nada para orar mais, a gente não faz nada para crescer mais. E a gente fica esperando o tempo certo para fazer as coisas e nunca faz nada. Sendo que nem precisa. Você já tem uma autoridade que está sobre a sua vida. Devemos fazer a nossa parte. E Deus fará a parte dele. Nunca se esqueça. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Segunda coisa acerca da grande comissão é o foco da missão. Foco da missão. Olha comigo no versículo 19 e a primeira parte do versículo 20. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Tem muita informação aqui, mas tem um foco, tem um propósito, tem uma missão, tem uma causa muito específica, um caminho, uma direção que nós devemos seguir. E esta ordem é clara. Essa ordem é clara. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Em algumas traduções, fala ide, né? Ide, fazer discípulos. E, obviamente, não se trata de fazer discípulos do assar. Eu não estou indo para fazer meus discípulos. O nosso dever é fazer discípulos de Jesus. As pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho não devem imitar o seu estilo de vida. Devem imitar o estilo de vida de Jesus. E também está dizendo fazer discípulos de todas as nações. Todas. Aqui nações não é no sentido de Brasil, Paraguai, Argentina, Itália, França, Japão, China. Não é esse sentido de nações. Mas o sentido de nações, de todas as nações, é de todas as raças, de todas as etnias, de todos os povos, tribos, línguas e nações. De todo tipo de gente, de todo tipo de cultura. Jesus já havia comissionado os seus discípulos uma vez, isso está no capítulo 10 de Mateus, ele envia. Só que ele fala, não vão aos gentios, aquele que não é judeu. Vão aos filhos de Israel. Os filhos perdidos de Israel. Os filhos perdidos de Israel. Parábola do filho pródigo. Parábola da moeda perdida. Parábola das 99. Você acha que a parábola das 99 é igual a canção lá? Ah, ele deixa as 99 só para me encontrar. A parábola das ovelhas, da ovelha perdida é sobre Deus deixar os filhos de Israel e agora buscar os gentios, o outro povo, a outra raça, a outra tribo, a outra língua e a outra nação. Façam discípulos de todas as nações. Não importa estrutura social, racial, econômica, cultural. A missão da igreja é transcultural. Deve se envolver com todos os povos. E Jesus nos chama para esse comissionamento agora, não mais somente para os filhos de Israel, não somente para os judeus, mas agora para todos os povos, todas as nações. Todas as nações. Muito interessante acerca da grande comissão é a palavra vão. Vão. Vão e façam discípulos. Ide e fazer discípulos. Esse verbo vão é do verbo ir, é de você ir, certo? Quando está falando vão, quando está falando ide, é um verbo conjugado no imperativo. Você sabe o que é imperativo? Eu estudei língua portuguesa. Imperativo é uma ordem. Faça, feche, traga, é uma ordem. Então o vão é uma ordem, o ide é uma ordem. Sabe qual que é o grande contraste desse texto? É que no grego, na escrita original, ele não está no imperativo, ele está no gerúndio. Você sabe o que é um verbo em gerúndio? É um verbo que está em andamento, é um verbo que não acabou ainda. Ou seja, o verbo ir está, na verdade, escrito indo. Né? O gerúndio é isso.
estou fazendo, estou cozinhando, estou esperando, estou sofrendo. É uma ação não terminada, está em andamento. E no grego, o verbo ir está no gerúndio, está em andamento. Você pergunta, mas o que que isso muda para mim? Não é somente uma ordem de você ir uma vez. Porque parece que é essa a ideia, né? Parece que a grande comissão é só para os discípulos ali, para os apóstolos, para fundarem a igreja. Mas quando fala indo, façam discípulos. Enquanto vocês estão vivendo, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo no meio do caminho, quando saem de casa, quando estão no trabalho, quando estão com seus filhos, quando estão com a sua família, quando estão com os amigos, quando está na igreja, quando sai da igreja, quando vai no mercado, quando está trabalhando, quando está de férias, quando você é jovem, quando você é velho, quando você é pobre, quando você é rico, quando você tem saúde, quando não tem, faça discípulos. A ideia da grande comissão é sobre você continuamente pensar na ordem. A única ordem, o único imperativo que nós temos nesta frase, neste versículo, é o fazer. Façam discípulos. Vão e façam discípulos. Tudo isso remete a relacionamento. Relacionamento. Fazer discípulos é sobre relacionamento. Não tem como fazer discípulos numa ida só. Eu entendo, estamos sem tempo, nossa agenda está sobrecarregada, temos muitas contas para pagar, temos muitos compromissos e até mesmo nós temos o quê? Crises de fé. Mais uma vez, crises de fé. Esse é o contexto da passagem. Os discípulos estavam em crise de fé. E eu pergunto para você, quando você está em crise, o que que normalmente a pessoa fala para você fazer? Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai buscar Deus, vai procurar ajuda, vai descansar, vai refletir. É ou não é, gente? E o que que Jesus mandou a gente fazer quando estamos em crise de fé? O que Jesus mandou a gente fazer quando estamos em crise de fé? Discípulos. Já parou para pensar nisso? Mas eu estou sofrendo. Eu estou com problemas. Não estou aguentando nem comigo mesmo. Jesus fala: vai e faça discípulos. Por quê? Parece que é um soco no nosso estômago, né? Por que devemos agir dessa maneira? Sabe por quê? Sabe por quê? Os problemas da vida, financeiros, conjugais, familiares, filhos, os problemas sociais, os problemas de doenças, qualquer tipo de problema que você esteja vivendo, sabe qual que é a nossa tendência como ser humano? É ficar somente engrandecendo e exaltando o nosso problema. Quando nós estamos em crise, o nosso foco está onde? No problema. E a gente sofre, e a gente chora, e a gente não faz nada. A gente não sai do lugar por quê? Nosso foco está no problema. Quando nós tiramos o foco do problema e colocamos o foco no autor e consumador da nossa fé, que nos ordena que devemos fazer discípulos, você sabe o que acontece? Você já viu uma pessoa se arrependendo dos seus pecados? Você já viu uma pessoa sendo curada? Você já viu uma pessoa abandonando uma vida desgraçada que ela levava por conta do pecado? Seja doença, seja vício, seja problemas, seja qualquer tipo de dificuldade a nível social, a nível interior.
Você já viu pessoas sendo curadas pelo poder do evangelho? Eu já, gente. Eu já vi. Eu sou uma prova viva disso, que fui transformado pelas palavras da Bíblia. Você contempla o poder de Deus na vida de uma pessoa enquanto você está fazendo discípulos. Esta glória é maior do que todos os seus problemas. Esta glória é maior do que todas as suas adversidades. Esta glória é maior do que todos os boletos, as contas que você tem que pagar. Nada se compara a você ver, testemunhar uma vida sendo transformada, não por você, mas pelo Espírito Santo. Voltando para o exemplo do hospital, gente, eu estava desesperançoso. Eu falei, eu vou falar o que para a senhora lá? Vou fazer o que por ela? Nem ler eu não consigo ler. E aí eu vejo o poder de Deus se manifestando nela. Aquilo, eu ganhei meu dia, eu ganhei minha semana naquele dia. E constantemente visitando, conversando, orando com as pessoas, eu continuo sendo alimentado nessa esperança, porque eu vejo o poder de Deus se manifestando. Porque enquanto eu vou, eu preciso fazer discípulos. Discípulos. Tá ruim? Faça discípulos. Tá difícil? Procure alguém passando em necessidade e compartilha de algum versículo com ele. Tá tão ruim assim? Chama alguém, um novo na fé, um novo convertido. Ou chama alguém que nos converteu, fala agora vai converter em nome de Jesus. Compartilha da sua fé com ele. Fala do evangelho. Fala, olha, eu não tenho nada para te falar, mas Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua vida. Amém, amém. Experimenta. Sabe por que que as igrejas não têm vida? Você quer saber por quê? Porque, infelizmente, se tem essa ideia dentro das igrejas de que a congregação contrata um pastor para pagar um salário para ele. E aí você obriga o pastor, porque você paga um salário para ele fazer tudo. Ele vai evangeliza, ele vai visita, ele vai discipula, ele vai ensina, ele vai ora, ele se preocupa. E a igreja é só um animador de torcida, né? Igual dos times de futebol lá. Se é que a igreja está animada, né? E aí aquele novo convertido que vem, ele é salvo e ele entra para o time dos espectadores, para ficar assistindo. Porque a igreja não quer fazer discípulos. Você quer ver a igreja crescendo? Você quer ver a igreja multiplicando? Você quer ver o poder de Deus se manifestando aqui no nosso meio? Agora eu estou falando da Igreja Metodista Livre de Amambai. Você quer ver a igreja crescendo e multiplicando, forte, firme no poder de Deus? Ixi, gente, tá fraco o negócio. Se você não quer fazer discípulos, isso nunca vai acontecer. Nunca. Vai dar tempo, gente. Já está dando horário. Eu já falei muita coisa também. E eu vou deixar para terminar numa próxima. Eu só gostaria de terminar esse ponto de fazer discípulos. Muitos pensam, né, na grande comissão. Muitos pensam na missão que Jesus nos deu, o foco. Somente no evangelismo. No evangelismo. Eu, particularmente, admiro os evangelistas. Sabe por quê? Porque é muito difícil fazer evangelismo na rua. Eu já fiz, conversei com muita gente. Você vai, você para a pessoa, conversa, você ouve, troca uma ideia, você fala de Jesus para ela, aí você ora com ela, aí ela se arrepende, ela volta para Jesus, ou ela vem pela primeira vez, aí você vai em outro lugar, e vai em outro, e vai em outro, e vai em outro. É uma tarefa árdua. Mas sabe qual que é o grande porém nisso tudo? Quando a gente foca só no evangelismo, só no programa de evangelismo, só naquele momento,
Isso tudo se baseia no quê? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu quero. Aí então faz uma oração comigo. Aí ele entrega a vida dele, aí você vira as costas e vai embora. Isso não é grande comissão, gente. O evangelismo é importante? É importante. O evangelismo é fundamental. E o evangelismo é um trabalho árduo. Mas o evangelismo sem discipulado, você não cumpre a missão. Você tem que cuidar das pessoas que você evangeliza. Não, eu só vou evangelizar e eu vou deixar para o outro discipulado. A gente tem essa visão departamentalizada da igreja. Não, eu só vou no canto. Não, eu só vou na oração, na intercessão. Não, eu só vou no evangelismo. Eu só vou na pregação e não faço mais nada. Gente, está errado. É certo que Deus dá dons diferentes para as pessoas, mas o servir é um só. E todos são chamados para ser discípulos. Pregar o evangelho é para todo mundo. Fazer discípulo é para todo mundo. Não é uma grande sugestão. Estou sugerindo que você faça discípulo. Não. Jesus está ordenando, Jesus está comissionando. É uma ordem. Vão e façam discípulos. Não tem como fazer discípulos se você não busca relacionamento com as pessoas. Vida cristã é relacionamento. Vida cristã não é farisaísmo interior de eu sou bom, eu sou certo, eu não sou errado, eu sou melhor que o outro, eu sei orar, eu sei ler a Bíblia, eu vou na igreja, eu. Ser discípulo de Jesus é viver para o outro. Esse é o preço que nós pagamos. Esse é o preço que Jesus pagou. E esse é o preço que nós somos chamados a pagar. Você não vive mais para você. Gálatas 2:20 fala: fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Tá difícil? Faça discípulos. Se você evangelizou, faça discípulo. Ensine, continue cuidando, continue orando, continue caminhando junto, continue conversando. É para a gente cuidar e é para a gente capacitar as pessoas. Ah, mas eu não sei nada, eu cheguei semana passada na igreja. Não tem problema, alguma coisa você sabe. Eu não conheço muito versículo, não tem problema. Chama, conversa, traz, cuida, esteja junto. Fortaleça a pessoa e você será automaticamente fortalecido. Não devemos nos omitir para o discipulado. Nós devemos viver para Cristo, fazendo discípulo. Crises de fé sempre existirão, mas mesmo em meio às crises, Jesus nos chama para a gente fazer discípulos. Lembrando sempre que não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, mas é pela autoridade que foi dada a Cristo, somente a Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. Eu sei que essa é a parte mais difícil. Talvez, não sei. Talvez para você não seja. Mas essa é a parte mais difícil de se obedecer. A palavra de Deus é o fazer. Fazer. Então, que o Espírito Santo possa primeiramente mudar nossa ideia, mudar nossa cabeça, para que você não esteja cultuando um Deus com a mentalidade errada. E segunda coisa, que o Espírito Santo possa moldar o nosso estilo de vida, nosso estilo de vida. O que eu mais ouço é: não tenho tempo, tá difícil, tá ruim, não sei nada, eu não posso, não dá. Só que vocês não estão falando para mim isso, gente. Vocês estão falando para Jesus. E Jesus não vai ficar implorando. Jesus não vai ficar implorando.
Então, que nós possamos reconhecer a nossa falha, reconhecer as nossas dificuldades e reconhecer que a nossa esperança não está em nós, está no poder de Deus, está no poder de Jesus, por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos levantar e vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua porção, obrigado pelo teu alimento, porque tu és o pão da vida, Senhor. Obrigado porque tua palavra diz que quando nós comemos deste pão, que é a tua palavra, nós jamais teremos fome. E ela diz também que quando nós bebemos das águas da fonte da vida eterna, nós jamais teremos sede. Que o nosso coração hoje, que a nossa vida, que a nossa alma hoje seja saciada pelas palavras de vida eterna. Nos ajude, Pai, com a nossa incumbência de fazermos discípulos. Nos ajude com o mandamento que o Senhor deixa, o grande mandamento e a grande comissão. Nos ajude, Pai, porque nós temos medo, nós somos inseguros, nós falhamos porque talvez nos falta amor, nós falhamos porque somos orgulhosos, nós falhamos porque preferimos satisfazer as coisas do nosso próprio ego, da nossa carne, do que fazer a vontade do Senhor. Então eu peço pela tua ajuda, peço pela tua misericórdia, porque o Senhor nos deu uma grande motivação. O Senhor nos deu um grande fundamento para esta missão, que é a tua autoridade, e que nós possamos entender essa autoridade no nome de Jesus. Que a gente não venha diminuir este nome, que a gente não venha exaltar as circunstâncias da vida, os problemas que passamos, frente ao teu nome. Que esta autoridade, ela seja uma convicção no coração da tua igreja, em nome de Jesus. E oramos também para que possamos nos manter alinhados no foco, no propósito, que é de fazer discípulos, Senhor. Nos ajude no nosso caminho, enquanto nós andamos, enquanto estamos indo, enquanto trabalhamos, enquanto descansamos, enquanto estamos com a família, enquanto estamos sozinhos, enquanto estamos com os amigos, enquanto estamos no lazer, ou enquanto estamos sem recursos, com recursos, enquanto estamos sem saúde ou com saúde, possamos nós lembrar da incumbência de todo discípulo de Jesus, de todo filho de Deus, que é ser e fazer discípulo. E apesar das dificuldades, apesar da crise de fé que pode nos atacar, que pode nos desanimar, que pode nos enfraquecer, possamos lembrar que o teu poder manifesta na vida do outro, é o nosso alimento, é a nossa esperança, é o nosso renovo para continuar fazendo a tua vontade, Deus. Transforma, Pai, a tua igreja. Transforma os teus filhos aqui presentes, Pai. Transforma a nossa forma de pensar, o nosso modo de viver. Que nós sejamos, Pai, parecidos com Jesus no coração e na vida. E o teu nome seja glorificado. Glorificado. Abençoa, Pai, nossa semana. Abençoa nossos dias aqui na terra. Nosso trabalho, nosso estudo, os nossos preparos para outras ocasiões. Abençoa o nosso tempo de descanso. Abençoa o tempo com a família. Abençoa, Senhor, o autocuidado de cada um com a sua saúde, com suas questões pessoais. E abençoa também quando nós pensamos no próximo, quando pensamos nas pessoas ao nosso redor. Que o teu poder se manifeste em nós e através de nós, no nosso meio. E assim a tua glória se resplandeça, Pai, por tudo e por todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para todo sempre. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos visitando, nos consolando, nos fortalecendo, mesmo nas dificuldades, Pai, possamos olhar para o Senhor. Possamos olhar para o Senhor. Que o Senhor nos cuide, esse restante de dia, este restante de domingo, e o retorno para nossas casas seja abençoado debaixo do teu poder e da tua autoridade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a presença gloriosa do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém.